Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 25 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje, os nossos convidados são o professor e historiador Geraldo de Magela, autor do livro Maceió em Guerra, Exclusão Social, Segregação e Crise na Segurança Pública, e também o jornalista Alexandre Lino, com grande experiência na cobertura dos fatos policiais em Alagoas. Com eles, iremos discutir o conteúdo do livro, que é uma verdadeira trajetória, um histórico da violência no estado de Alagoas. Não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 25 da NET TV Mar, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. Hoje o nosso convidado ilustre é o professor e historiador Geraldo de Magela e o também ilustre jornalista Alexandre Lino. Com eles, iremos discutir o conteúdo dessa obra que vem em boa hora, uma obra robusta, com bastante conteúdo para quem vive na área de segurança pública e para os estudiosos da violência. Maceió em Guerra, Exclusão Social, Segregação e Crise na Segurança Pública. Bom dia, professor Magela, bom dia, Alexandre Lino. Bom dia, Flávio, bom dia aos telespectadores. Esse é um novo trabalho, consumiu aí 3 anos, quase 4 anos de pesquisa e que agora nós lançamos a semana que passou e estamos agora participando dos debates onde nós estamos sendo convidados tanto em televisão quanto em auditórios de universidades e de escolas. Alexandre Lino. Doutor Flávio, bom dia, doutor Magela. Bom dia. É uma obra interessante porque hoje a gente vive um momento no país onde o assunto segurança pública, acredito eu, tomou a pauta principal das discussões políticas do país. Hoje, as outras áreas terminaram virando desdobramentos dessa questão e a gente consegue trazer com essa obra o debate para mais perto. Traz aqui para Maceió e aí a gente vai ter um bom tempo hoje para analisar, discutir, tirar algumas dúvidas com o doutor Magela sobre esse cenário da segurança pública que tanto influi na vida das pessoas, né? Verdade. Magela, esse livro, Maceió em Guerra, é uma evolução da sua obra, do seu trabalho, que já tem outros títulos relacionados à segurança pública. E como surgiu essa ideia do Maceió em Guerra, a obra e o título? A ideia surgiu aqui no programa, de tanto a gente falar e eu me debruçar sobre estatísticas locais e nacionais a respeito da segurança pública. Quando se tratava de Maceió, e Maceió, quando a gente começou a fazer o programa aqui, Maceió estava no topo das cidades mais violentas do Brasil. Aliás, era a capital mais violenta e uma das cidades mais violentas do mundo. E disse, bom, como é que isso aqui chegou? Quem vive em Maceió há 30, 40, 50 anos, imaginar que essa cidade virou uma cidade mais violenta do mundo parece um filme de ficção. E, na verdade, não é uma ficção, é uma realidade, né? Evidentemente que ao longo desses anos, a condição de primeiro no ranking, Maceió caiu. Mas aonde se encontra, está numa situação ainda de muita... o grau de violência ainda é muito alto, né? Nós não estamos numa situação confortável de dizer, olha, nós reduzimos, a redução da violência hoje, ela está dentro dos marcos toleráveis no país e no mundo. Nós não estamos ainda nessa situação. E aqui mesmo no programa analisamos tantos
notícias governamentais de que houve a redução dos homicídios em Alagoas e em Maceió. E, de fato, tenha ocorrido essa redução. No conjunto das faixas etárias da população, que tem sido vítima do homicídio, realmente houve uma redução. Mas tem uma faixa que ela permanece crescendo, que é de 0 a 29 anos. Vamos então, assim, de forma didática para o nosso telespectador, né? Você dividiu o livro em 3 partes, que relatam a primeira parte, a história. Como foi a ideia de fazer essa cronologia e dividindo em partes? Porque sempre a ideia de criminalizar a pobreza, como se a pobreza fosse a origem da violência, ou da explosão, ou das várias explosões de violência, sempre permaneceu e permanece até hoje como uma ideia ainda que não é real, mas está no imaginário de muitas pessoas e de muitos que ainda escrevem diariamente na mídia, seja eletrônica ou impressa. E, na verdade, eu disse, bom, então tem que pegar desde a origem da capital, de Maceió, desde 1839, e fazer uma retrospectiva onde essa pobreza ela se localizou ao longo de 200 anos. Porque eu também aproveitei a efeméride dos 200 anos de Maceió, como capital. Então, o que nós chegamos à conclusão é que você teve uma cidade que ela desde o início, quando se aventou a possibilidade de transferência da capital da província, que era Marechal Deodoro, que não tinha esse nome de Marechal Deodoro, era Alagoas do Sul, para Maceió, você já começou a ter um conflito entre os 2 grandes blocos políticos e oligárquicos da época, que era o grupo do Canção do Sinibu, que era o presidente da província, e o José Tavares Bastos, que era a grande liderança de Alagoas do Sul. Depois veio a ser Marechal Deodoro. Então, essa luta pela transferência da capital já começa a mostrar que você tem um embate feroz. Você teve deposição do Agostinho Neves, que era o presidente da província. Ele foi praticamente sequestrado pelo grupo político do Tavares Bastos, tendo à frente o pai do Marechal Deodoro, o Manuel Mendes da Fonseca, que era o chefe da guarda naquele período lá na capital. Então você teve uma sedição, você teve uma rebelião das forças regulares, até haver a resistência por parte do Canção do Sinibu, que se agrupa em torno de outras comarcas da época, Nadia e outras cidades, para pegar o contingente militar dessas cidades para enfrentar a rebelião de Marechal Deodoro, ou seja, de Alagoas do Sul. Então, esse primeiro evento como capital, quer dizer, como motivação da transferência da capital e a resistência para não haver a transferência, é um dos marcos que eu disse, bom, a partir daí eu quero ver como essa cidade se desenvolveu. E aí seria a influência da política na violência já iniciada a partir desse momento? Todas essas ações, elas sempre teve um grau, nesse momento e em vários outros momentos na história de Alagoas, você sempre teve um grau muito presente da política e da violência. Então essa marca, mas uma marca principal é que a cidade se desenvolve, a cidade avança bastante, de uma pequena vila torna-se uma cidade, do ponto de vista comercial, significativa. Cidade de 1 milhão de habitantes. Hoje, né? Mas na época já passava a ser uma cidade com um comércio significativo, com domínio inglês, por exemplo, no comércio, os portugueses que estavam aqui desde sempre. E você tinha um desenvolvimento florescendo na cidade. Mas os pobres da cidade, claro, os pobres daquela época eram os escravos. Mas você tinha um segmento branco que não era da elite, né, mas eram pobres. Então, tradicionalmente, esses pobres do passado e os pobres de hoje, eles estiveram sempre na periferia da cidade. A cidade foi crescendo e a periferia foi sendo ocupada por
por esses contingentes de habitantes. Eu quero fazer duas colocações. Primeiro, onde era, eu tenho a curiosidade de saber onde era essa periferia de 100, 150 anos atrás, mas também quero fazer uma colocação sobre essa questão de Alagoas caminhar a violência política para e passo. A gente tem, tradicionalmente, infelizmente, né, quando você viajava, ainda hoje, bem menos do que anos atrás, mas quando se viajava para fora, as pessoas já tinham o alagoano. O alagoano é bravo, é violento, é matador, é faca, é tiro, os crimes políticos. Terra de coronéis. A periferia da cidade naquela época, o Maceió era o quê? Era o centro da cidade, o Vegel, que hoje é o Vegel, o Trapiche, Levada era um bairro importante, Bebedouro. Jaraguá, Bebedouro. Era bairro nobre, Bebedouro. Bairro nobre. Então, a periferia, onde a população era a região ficava, ali, Vegel... era a beira de lagoa. Beira da lagoa. A beira da lagoa. Então, depois a cidade vai crescendo, as encostas, os alagados, eles continuaram sendo ocupados como moradia dos trabalhadores. Isso depois da abolição da escravatura, esses negros que trabalharam, quer dizer, que foram escravizados, eles não tinham mais outra atividade a não ser serventia para o modelo econômico. Eles vieram e se agruparam mesmo em torno da periferia. Pajuçara era um bairro periférico também. Então, o porto, a ligação do porto, os moradores da Pajuçara eram os portuários daquela época e depois continuaram. Regiões portuárias costumam ser, no mundo inteiro, regiões de pobreza e miserabilidade, né? Isso. Mas só que Jaraguá estava na fronteira. Você tinha os portuários, bom, não era o... Miserabilidade talvez não, né? Nessa região portuária. Nem tanto, mas você tinha... O que a gente está chamando hoje de portuário, você tinha dezenas de categorias. Sim. Os arrumadores, estivadores, catraeiros, tudo. Você tinha quem operava a área do porto, na carga e na descarga, e no transporte das mercadorias do porto, tanto da importação quanto da exportação, eles moravam mais ou menos no entorno do porto. Pajuçara, o que é hoje Ponta da Terra, Poço, toda essa região. Mas ali em Jaraguá era onde se desenvolvia o principal centro econômico da cidade. Então, o comércio, os bancos, a importação e exportação era Jaraguá. Então, desde sempre, Jaraguá sempre foi um local de muita significação econômica. Mas então o Jaraguá dessa época era um Jaraguá seguro? Sim, porque naquela época, no século XIX, você não tinha a violência, não existia esse tipo de coisa. Você tinha um preso aqui, acolá, que roubou, etc. Né? Você não tinha o que nós conhecemos como violência urbana. Tinha ladrão de galinha. Ladrão de galinha, coisa do tipo. Que isso você tinha em qualquer lugar. Desde sempre você teve esse tipo de criminalidade. Claro. Até o formato da violência mudou com o passar dos anos. Mudou. Porque... E o Magela faz uma coisa interessante. Você faz um link com a expansão imobiliária, o habitacional. Desses grandes conjuntos na periferia, você faz um link com a violência. Essa ocupação desordenada do que a gente chama de periferia. O Estado, quando eu falo o Estado aqui, é o poder público. Ele foi perdendo ao longo do tempo o controle do território. Então, há vários impactos em várias épocas econômicos que impactavam na população. O desemprego, ou a substituição de mão de obra por máquina no interior, acabava trazendo o trabalhador, o êxodo rural, para a cidade de Maceió. E essas pessoas não tinham onde morar. Então, elas iam morar na periferia, nas áreas mais degradadas e que não tinham uma propriedade definida. Sim. Você tem isso aí. Então, quando você começa a se falar em habitação popular, ela não era uma habitação popular como nós entendemos hoje. Os institutos de aposentadoria, IAPTEC, IAPB, IAPC, que eram institutos por categoria profissional, 3 ou 4, eles conseguiram construir alguns pequenos conjuntos habitacionais para os seus associados. É assim que surge a Vila dos Bancários, por Vila exemplo. dos Bancários, que era do Instituto dos Bancários. Aqui na entrada da Bomba da Marieta, o IAPI, que era o Instituto dos Trabalhadores na Indústria.
então o IAPC. Então você teve algumas, no Farol, aquelas casinhas de pombo ali perto do quartel do Exército, que a gente passa hoje já quase nem identifica, mas está por trás. Aquelas pequenas habitações são habitações dos anos 50. Então, essa região que nós estamos aqui em Jatiuca, isso aqui era um coqueiral, era sítios. A habitação daqui vem de 75 para cá. Então, eram sítios. O que é que acontece? O Álvaro Otacílio, junto com o Hélio China, o Hélio Vasconcelos, ele nos anos 60, no início dos anos 60, eles abrem o primeiro loteamento aqui na região da Ponta Verde, Jatiuca, nessa região aqui, Pajuçara. Então, são 400 e poucos lotes. Então, você começa a ter esse processo de loteamentos, mas isso não significa que isso aí fosse a habitação popular. Mesmo com a criação da Coab, que já é um avanço e tanto, a Coab, quando a gente entende hoje a Coab como casas populares, quem se habilitava para adquirir uma casa na Coab era quem tinha emprego fixo, que tinha uma renda de um salário mínimo e meio como garantia. Porque você tinha 25 anos de financiamento pelo sistema financeiro nacional. Então, esse modelo, ele expandiu, se criou muitos conjuntos aqui mesmo na Jatiuca. A Jatiuca é produto da Jatiuca que nós conhecemos, da expansão imobiliária de uma área que jamais se trabalhou como planejamento, que essa seria a área de expansão. É que era uma área mais prática, mais próxima daqui. Então, constrói em Jatiuca esses conjuntos, porque está próximo do centro. Você não ia construir no tabuleiro. O tabuleiro já é dos anos 80. Mas essa área se tornou a área hoje, a principal área, a área nobre. Mas com a abertura por exemplo, com a urbanização da Pajuçara, aí no governo do João Sampaio, você tem a abertura da Pajuçara, que ele chamava da urbanização da Pajuçara, da orla da Pajuçara, aí ela vem para Ponta Verde, toda essa área do Sete Coqueiro em diante, e mais a Álvaro Otacílio, mais a Álvaro Calheiros, João Davino, Avenida Jatiuca, toda essa área é fruto da administração do João Sampaio, da expansão urbana da cidade, e aí você tem os grandes conjuntos habitacionais da época construídos nessa região. Mas não são conjuntos de miserabilidade. Não, é conjunto para a classe média. Para a classe média, para funcionalismo público, porque você tem que ter um salário mínimo e meio de renda como garantia. Isso era o mínimo para você se habilitar a adquirir um imóvel. Qual a relação que você faz dessa época com o Minha Casa Minha Vida hoje? E a relação com a violência? Deixa eu só pegar também e com o processo de espraiamento da cidade. A cidade vai sendo jogada cada vez mais longe do centro da cidade. E essas áreas terminam tendo pouca percepção, pouca participação da figura do Estado. O Estado, ele é quem leva o Estado, falou o poder público, aí no caso é o governo do Estado, através do IPAZEAL e da Coab, e a Prefeitura. Mas isso em determinado anos momento. 80. Anos 80 e 90 e até bem pouco tempo, até agora, né? Com Minha Casa Minha Vida. Então, você tem esses vários modelos de construção habitacional e de ocupação de uma área do território do município, que antes era uma área rural, uma área pouco habitada, que você tinha Fernão Velho e o núcleo do Tabuleiro, mas onde é o Benedito Bentes, tudo isso aí, era uma área rural mesmo. Então, essa expansão da cidade, e sobretudo nos anos 80, quando há uma quebradeira de 10, 12 usinas e destilarias, então você tem, e aí consequentemente, você teve a destruição de milhares de casas no entorno dessas indústrias. Esses trabalhadores, boa parte migrou para Maceió. E aí o fenômeno das grotas nasce aí. Porque antes você não tem. Maceió ainda estava tão tranquila nesse aspecto que a ocupação, sem ser nas grotas, era comum. Por que o usineiro derrubava as casas dos trabalhadores? Bom, aí você teve milhões de outras, milhões de exageros, né? Você tem várias justificativas, entre aspas. Você teve tinha a questão trabalhista, tinha a quebradeira das usinas. É fundamental, porque você trabalhava na usina, você morava na usina, aí você, os filhos e as mulheres, daqui a pouco entravam com ação trabalhista
Mas isso você teve, essas questões, você teve, por exemplo, nos anos 80... O que é que o empresário vai fazer? Nos anos 80, por exemplo, Fernão Velho, a fábrica parou de funcionar e ficou com a Fábrica Carmen. Fábrica Carmen. Duas grandes indústrias em Rio Largo fecharam, as têxteis. Então, uma parte de trabalhador continuou residendo em Rio Largo e outra parte veio para Maceió. Então, você vai tendo o Parque Industrial Alagoano, ele sendo modificado, no sentido, muitos com falência e outros modernizados, com emprego de tecnologia, que sobrou mão de obra. E essa mão de obra veio para a capital. E aí o sujeito foi se virar de todas as formas. Mas a gente está estudando isso como impacto na violência, né? O êxodo rural hoje é bem menor. Muito menor. Em razão até do Bolsa Família, que consegue fixar as pessoas no local de origem. O programa Minha Casa Minha Vida, ele construiu aqui em Maceió algo como 32 mil habitações. Mas todas muito distantes. Não todas, aí onde está. Esse é que é o problema. A principal denúncia, a denúncia mais fundamentada, é um relatório feito por duas professoras da universidade, a professora Regina e a professora Tainá. Esse relatório foi contratado esse trabalho foi contratado pelo Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades é o idealizador do programa Minha Casa Minha Vida e o executor é a Caixa Econômica. Então, a primeira faixa que vai de zero, você tem zero de renda comprovada, a 1999, em tese, e por justiça, seria a faixa da população para ter a maior quantidade de habitação destinada para essa faixa. A segunda faixa que vai de 2.000 a 4.999 e a terceira faixa que iria de 5.000, que vai de 5.000 a 10.000 reais. Onde é que ficaram as maiores fatias? Na segunda faixa e, sobretudo, na terceira faixa. Então, a primeira faixa, você vai ter, na periferia, os conjuntos, áreas imensas de 2, 3, 4, 5 mil habitações, onde não tem creche, não tem delegacia, não tem hospital, parque, não tem absolutamente... Os equipamentos públicos que têm, por contrato, que terem sido construídos lá, não foram. Então, aí você tem, hoje, o domínio em muitos desses conjuntos de organizações, de facções criminosas, que estão operando aqui, como no Rio de Janeiro, como em vários outros lugares do Brasil. Por quê? Porque o sujeito trabalha, uma hipótese, na Jatiuca e ele mora no Aprígio Vilela. Então, ele não tem ônibus. O ônibus que ele pega, ele vai rodar o Benedito Bentes inteiro para chegar aqui. Então, o cara vai ter que acordar 4 horas da manhã para chegar às 8 no trabalho. Mas vamos evoluir que o livro tem que ser explorado. Então, veja, só para fechar esse capítulo. Então, essa ação, que era uma ação muito importante e meritória de financiar casas em condições muito favoráveis para o trabalhador, acabou, nesse momento, dominada pelas empresas, e aí você tem as empresas faturando mais na Ponta Verde, no Farol, etc., com habitações de padrão de classe média, com o Minha Casa Minha Vida. No seu livro, você faz uma defesa de que não se pode culpar a periferia pela explosão, pela mancha criminal que a gente tem na periferia. Mas a gente tem as áreas mais violentas de Maceió, são em regiões extremamente periféricas. Sim, lá você tem todas as ocupações possíveis e imagináveis e todo o domínio do território, quase, por organizações criminosas. É um fato. O outro fato é que você não tem escola, você não tem parque, você não tem absolutamente nada, nem políticas públicas. Escola tem. Você tem escola insuficiente. Tanto é que você tem gente do Benedito Bentes estudando aqui no Rosalvo Lobo e Jatiuca. Uma coisa que me intrigou aí no seu livro, e é por isso que é instigante, você cita a construção do conjunto Denison Menezes como uma experiência exitosa. Onde estão pontuados esses êxitos dessa construção? Eu quero me somar a isso aí, porque eu tenho até o Denison Menezes já
trabalhei, já convivi no Denilson Menezes e eu, felizmente, eu não consigo enxergar o Denilson como essa experiência exitosa, infelizmente. É tanto que a gente tem o excelente trabalho do CREM sendo realizado lá, tentando diminuir os impactos sofridos pela sociedade. Ele, quando foi criado, idealizado e na sua inauguração, todos os critérios de uma organização internacional. A Human Rights. Não. Foi um órgão da ONU, que veio, e acompanhou a construção e a forma como ele foi discutida a habitação, o projeto em si, coisa que nunca você tinha o seguinte, enchente na beira da lagoa, então você tira as pessoas e bota no outro canto. Mas você não tinha uma discussão como é que você vai viver, como é que é o equipamento, que tipo de equipamento. Então essa discussão aconteceu. Então esse projeto em si, arquitetônico e social, ele foi montado e foi elogiado. As consequências depois... A prática não. A degradação depois, aí é em função de uma série de fatores, não da construção, mas de uma série de fatores sociais que implicaram no domínio hoje de outras organizações que não o Estado tomou conta. Ô, Magela, não seria, desculpa, um exemplo bem característico do que a prática é diferente da formulação teórica? Não. E aí eu vou me somar. O Denilson Menezes foi um dos primeiros locais aqui de Maceió, onde a milícia passou a funcionar. Ainda funciona. Mas, então, onde ela passou a funcionar. Não, mas isso você pode pegar esse recorte do Denilson, ele foi elogiado por esse organismo internacional naquele momento da sua criação, e você pode pegar hoje qualquer um desses conjuntos da periferia, que o Apris Vilela e outros, Pau d'Arco, etc. Frei Damião, Carminha... Não, Frei Damião já não está no Minha Casa Minha Vida. Ele já é de um outro programa. Menezes também não era Minha Casa Minha Vida. Não, mas como ele tem uma referência, você citou, muitos desses do Minha Casa Minha Vida, eles estão hoje sob domínio, não vou dizer absoluto, mas tem uma influência muito grande de organizações criminosas, do tráfico, etc. Então, essa malha... E onde essas pessoas procuraram dominar, que é o que se domina em tudo que é canto no Brasil, a periferia, porque ela está desprotegida. Você não tem políticas públicas lá. Você não tem a creche, você não tem a escola. Você constrói, como no Eustáquio Gomes, 3, 4 mil casas. Sim. Então, tem mais do que a Nadia. Eu até comparei um desses conjuntos aí, eu acho que é o do Eustáquio, com Pão de Açúcar. Tem mais casas construídas no Minha Casa Minha Vida, nesse programa, nessa área, do que em toda a cidade de Pão de Açúcar, na zona urbana de Pão de Açúcar. Então, isso não é pouca coisa. Então, se você não tem os equipamentos, quem é que vai chegar? Se você não tem ônibus, se você não tem escola, o lixo passa lá de vez em quando, aí... não tem vacinação, etc. Então, você fica vulnerável essa população. Você está jogando toda a culpa no poder público. Mas a culpa é dele. Ele foi construído com dinheiro público. Lá é dinheiro público, Minha Casa Minha Vida. Parceria com a iniciativa privada. Não, a iniciativa privada, a parceria da iniciativa privada é na construção. O terreno foi dado pelo município, os equipamentos públicos é obrigação do município ter. Sim. A linha de ônibus, tudo isso. Isso tem que estar no projeto. Como você termina a obra, a construtora entrega a chave e não tem nenhum equipamento público para ser inaugurado. Então, esse é que é o problema. Aí quem vai inaugurar? Ou vai ser uma igreja evangélica, ou igreja católica, ou o tráfico. Mas, então, toma conta do território. Aí, Magela, você quer... Assim, foi criada uma demanda, foi incentivada uma demanda. Esse conjunto do Eustáquio Gomes mesmo, ele foi... Lá tem creche. Ele foi incentivado que as pessoas viessem a ocupar. Inclusive, influenciou no final... Esse conjunto aí, ele é do final dos anos 2010 e início dos anos 2010. Não, o Eustáquio, o Inocop, o Eustáquio Gomes... O Eustáquio é diferente. Sim, mas você está no complexo ali do Eustáquio Gomes e Inocop, o que está por trás... Sim, é o que está por trás. São esses 4 mil casos, quase 3 mil. Eustáquio e Inocop... Mas olha só, o problema não é esse, velho. O problema não é esse. O programa tem essas características. Você tem os equipamentos públicos, tem a parte que é a obrigação do Estado... Ou seja, mas se você coloca 4 mil, não tem estado hoje
que consegue... Sim, porque você não teve planejamento, porque aí o programa passou a ser dominado. Menezes, Magela, você disse que teve estudo da ONU, que muitos estudiosos fizeram isso para implantação. E não veja que lá tem um posto de saúde, tem todos os equipamentos foram inaugurados e construídos. O domínio depois, quando o Estado se ausenta, ou há uma invasão da criminalidade e o Estado não toma conta, que é o que está acontecendo, esse é um fato. Lá você construiu e inaugurou com todos os equipamentos. O outro você construiu as casas e não tem equipamento. Mas eu estou querendo colocar que é uma aglomeração muito grande populacional, claro, de uma vez só. Os condomínios que você falou... Parte do princípio que a prefeitura não planeja a cidade. Certo. Tanto é que a Secretaria de Planejamento hoje é uma subsecretaria da Secretaria de Desenvolvimento Territorial. A principal secretaria de um município e do Estado e de um país é o planejamento. Então, como é que eu vou construir 4 mil casas e não tenho nenhum planejamento, linha de ônibus, de consumo de água, de energia? A gente está falando de segurança. Assim, eu quero chegar na segurança, como a Magela vai puxando ali, e o debate vai ficando acalentado, acalorado. A minha crítica que eu faço é de você juntar um programa desse. Você falou aí de casos exitosos, dos programas que aconteceram nos anos 60, 70, onde as profissões, os institutos das categorias organizavam ali, então você não tem. Ao menos hoje. Era experiência de 50 casas. Mas é muito melhor. Temos o Castelo Branco. Temos o próprio Benedito Mendes. Quando eu vim morar aqui, eu vim morar em 1972, quando foi inaugurado o Castelo Branco. Moro até hoje. Não tinha um posto médico, não tinha um campo de futebol. Aonde é o Rosalvo Lobo era o nosso campo. Era um areião que tinha lá. E aqui onde é a tela celular era o nosso areião. Então você não tinha um equipamento construído naquela época. Mas essas regiões hoje não são regiões de insegurança constante. Não, mas estamos falando... são dominadas toda essa realidade é atual. Lá atrás não tinha absolutamente, tanto é que a gente aqui de madrugada não tinha absolutamente nada. Você concentra 4 mil unidades residenciais no mesmo local, você Quem vai autorizou? ter problema. Quem é que autoriza? Você vai ter problema. Quem é que autoriza a construção? O poder público. O poder público municipal. O federal está com dinheiro aqui. Aí você tem todo um lobby que corre, porque você começa a ter. Por que é que a faixa 2, que é de 4 mil, de 2 mil a 4 mil. A 4.900 a 5 mil. Por que ela vai sendo em bairro de classe média, já com todos os equipamentos? E a terceira faixa, que vai de 5 a 10 mil, a construção desses prédios está na Jatiuca, está no Farol, etc. Porque você vai entregar um empreendimento para a classe média. Quando você pegou o povão, que é de 0 a 2 mil reais, você tocou o cara, segregou o cara numa área que não tem transporte, que não tem segurança, que não tem absolutamente nada. Quem é o Estado lá? É o Estado paralelo, que é o tráfico. Vamos falar desse Estado paralelo? Bora. Você fala da relação do poder público com o infrator. E cita claramente o caso do cabo e hoje agente de polícia Luiz Pedro. Ex-vereador, ex-deputado. Que tem 6 conjuntos habitacionais. Hoje, você considera o Luiz Pedro um miliciano, considera infrator, ou seria um líder comunitário que construiu tantas casas? E se ele não fosse militar, ele poderia ter sido considerado um grande líder comunitário que preencheu um espaço deixado pelo Estado? Possivelmente, porque o modelo dele, o fato de ter sido cabo, apenas aumentou uma patente a mais, porque ele utilizava o fato de ter sido ex-policial. Mas a formação do Império do Cabo Luiz Pedro, ela é formada em cima da terra pública, terrenos públicos do município e do Estado, e da conivência e da aliança política com os políticos. Sem isso, não existiria Cabo Luiz Pedro. E não existiria nenhum outro semelhante ao Cabo Luiz Pedro na periferia de Maceió. Porque, como a prefeitura não tem condições de ter controle sobre o território, e eu digo isso de cadeira, porque eu era presidente do ITERAL, e o ITERAL é o órgão do Instituto de Terra e Reforma Agrária de Alagoas, mas as titulações das propriedades rurais de Maceió passa pelo ITERAL.
Havia no governo Cícero Almeida, o Cabo Luiz Pedro foi lá na minha sala reivindicar a documentação lá da Xanda Jaqueira, que é uma terra, uma área em conflito. Foi a antiga Granja Conceição e uma área que não está definida. Não há documentação. O Estado perdeu a documentação. Nós não temos essa documentação. E ele construiu uma escola com dinheiro público, com aliança para lá, no rolo dele. Ele construiu a escola. O que é que ele queria? Ele queria a merenda escolar e tal, e convênio com a prefeitura para legalizar a escola. Mas como é que você legaliza a escola se você não tem o terreno? Então a escritura do terreno você tem, porque é terra pública. Ô Magela, quando o movimento Sem Terra invade uma fazenda e ocupa e constrói, enfim, isso é uma coisa legítima. Quando se vem aqui para a periferia de Maceió, ela só é legítima quando você detecta e aí tem as condições para a terra ser improdutiva. Primeiro, tem que ter uma área acima de 200 hectares. Ou seja, segundo, tem alguma terra que é invadida assim, que seja produtiva? Você identifica alguma? Tem muita terra em Maceió. A prefeitura e o Estado não têm conhecimento da sua área territorial. A invasão do sem-teto é legítima. Uma obra dessa que o Luiz Pedro faz, dando habitação para muita gente, é uma obra miliciana. Ele é o cara que construiu com o apoio político e mantém sob domínio uma população já de milhares de famílias. Diferentemente de você ter ocupações na periferia de Maceió, de população que vai lá, o cara constrói em área pública, que depois se legaliza. Agora mesmo o Tribunal de Justiça entregou 40 mil títulos de propriedades urbanas e rurais. O Vale do Reginaldo, por exemplo, ele está todo ocupado há mais de 50 anos. Ninguém tem título da propriedade ali. Um dos principais problemas que eu enfrentava no Instituto de Terra era como legalizar. Então, você vai ter que fazer um reordenamento fundiário. Ou seja, o Estado tem que legalizar, tem que dar a propriedade da terra para aquelas pessoas que estão lá. Então, como não há o reordenamento fundiário, que essa é a discussão da Amazônia hoje, que já era no passado, muita terra pública que está sendo ocupada. E como não há terra, nem tem controle, nem pelo INCRA, nem pelo antigo Ministério da Reforma Agrária, então você está sobre essas situações complexas e que todas vão demandar o Tribunal de Justiça. Então, na sua ótica, os problemas da violência nascem na questão fundiária? Não. Os problemas da violência, eles nascem de várias formas. Por culpa do poder público? Também. A vulnerabilidade da população, você tem uma cidade que tem hoje... Maceió está inchada. Sim. Todas essas expressões que você está usando só ajuda a mostrar que o fato dela estar inchada, como você não tem planejamento, não tem políticas públicas para proteger os pobres diante do avanço da criminalidade, você tem a presa fácil do cidadão que está lá na periferia, que não tem trabalho, que está lá vulnerável, ele é atraído pelo tráfico, é atraído pela marginalidade, de qualquer outra forma, não é só o tráfico. Olha só, então quando eu tenho uma cidade com 133, que é o número que o último número que eu peguei... Favelas? Não, 133 mil famílias que estão aptas a entrar no cadastro único. O cadastro único vai de zero de renda a R$500. Isso é dado do governo federal, do Ministério da Cidadania, o antigo Ministério do Desenvolvimento Social. Então, essa cidade tem aí em torno de 59 mil Bolsa Família. Sem essas políticas públicas de proteção, Maceió estaria numa situação bem pior. Então, você não com você quanto a isso. Então, o Minha Casa Minha Vida é uma das políticas públicas. A outra é o Bolsa Família. A outra são todas as outras políticas, como até mesmo o salário-desemprego, tudo isso, que vai protegendo as pessoas. Não, eu concordo. Porque senão ela vai migrar mesmo para a violência. O Estado tem esse papel. Só que eu também faço o questionamento de que o cidadão, a partir do momento que recebe a oportunidade, ele também tem que ter um comprometimento. Ele não é só vítima, não. Tem esse cidadão, ele não sabe ler, na grande maioria, não sabe escrever, não tem profissão, e ele vai se enquadrar em que sistema? Mas ele é colocado, vamos lá, diariamente. Eu conheço casos, principalmente na região lagunar, onde a prefeitura oferta a escola municipal
oferta o posto de saúde para o... E por que é que esse menino que está aqui na escola A, quando ele conclui aqui, uma hipótese, o Fundamental 1, e ele quer ir para o Fundamental 2 e ele está numa outra área do mesmo bairro, e a facção desse bairro não permite que ele estude no outro bairro? Desenvolvendo Compreendeu? a questão de políticas. A evasão escolar acontece dessa forma, aqui na beira da lagoa. Você cita aqui um programa, falando de políticas públicas, ações do Plano Juventude Viva, eixos de atuação. Quando você olha, você tem umas metas, né, umas ações extremamente abrangentes e, como há pouco falávamos, a teoria, quando ela vai ser posta em prática, ela sucumbe. Por que você destacou esse programa e ainda diz aqui no final, mais adiante, que diz que com o impeachment da Dilma Rousseff, esse programa, essa política pública afundou? Porque esse seria um programa, como ele foi piloto aqui, assim como o Brasil Mais Seguro foi piloto aqui em Alagoas, seria mais inseguro, que seria a possibilidade de replicá-lo nacionalmente, e em função de Maceió estar sendo, naquele momento, a cidade mais violenta do país e uma das mais violentas do mundo, se não está entre as 3 mais violentas do mundo, a possibilidade de você botar 34 ministérios, pegar os convênios, as políticas desses ministérios e instalar no município de Maceió e nos 4 outros municípios com índice de violência maiores, esses municípios como Arapiraca, Marechal, União dos Palmares, etc. Então você teria esses eixos aqui, que são políticas públicas, que já existiam. Então você estava somente juntando num só núcleo para você entrar com políticas públicas nas áreas mais vulneráveis. Quando se estava montando o projeto, acontece o impeachment. Da grande gerente do Brasil. Bom, ela foi quem quer dizer, no governo dela, idealizou isso. O Juventude Viva era para atuar especificamente com a juventude e a juventude negra periférica. Então, nunca houve um projeto no Brasil que você trabalhasse especificamente. Esse projeto saiu do nada? Não, ele surgiu a partir desses números. Então, não deu sequer como entrar em ação. Assim como o Brasil Mais Seguro. Vê que o Brasil Mais Seguro, a gente falou tanto aqui. 14 milhões de reais era gasto por ano. Foi um erro político e utilizado como projeção, como tentativa de projeção. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que seria um acerto político se o Estado e a Prefeitura tivessem entrado no Brasil Mais Seguro também. O que é que aconteceu? Você teria várias metas. Tem 18 ou 20 metas que o Estado não cumpriu 1 ou 2. Até o IML veio ser construído 4 ou 5 anos depois. Mas aí é a diferença da teoria e prática. Aí a gente vai entrar... Não, porque ele foi... Não é a discussão, isso, cara. Isso só me faz lembrar da ocupação da favela lá no Rio de Janeiro. Não, Lino, me perdoe. O que houve aqui é que você desviou... Por exemplo, o Brasil Mais Seguro necessitava de ter um plano estadual de segurança pública. Não foi feito. Não foi feito. Você precisava de uma série de capacitações para os policiais. Boa parte desse material, dessas capacitações não foram feitas. Então, houve alguns equipamentos que foram construídos, como o IML, como o laboratório, etc. Mas o fundamental do recurso do Brasil Mais Seguro foi usado em quê? Magela, em diárias. Nós temos 2 minutos para... Por 14 milhões de diárias por ano. O livro traz bastante discussão e por isso que a obra é muito interessante. E ampla discussão. E aproveitamos aí para parabenizar novamente essa iniciativa, brilhante obra, Magela. E aproveite esse 1 minuto para divulgar a sua obra, onde ela está à venda e as suas considerações finais. Só para já terminar com as suas considerações finais, o debate rende. A obra é muito boa e ela explora habitação, segurança, questão da juventude negra, que nem deu tempo da gente se aprofundar nela. Ela abre muito para o debate da educação, da ausência do poder público, a questão da política. Está de parabéns. Viu? Bom, então já ganhei o ano, né? Depois de quase 4 anos trabalhando.
Olha, o grande problema do escritor não é escrever. O grande problema do escritor é onde vender o seu livro. Porque as livrarias de Maceió, por exemplo, a livraria de leitura, que tem 2 ou 3 shoppings de Maceió, ela não aceita escritor alagoano, a não ser que seja aprovado por Belo Horizonte, que é a matriz dele. Então, você manda o livro, vai demorar 4, 5 meses para... Mas ele está à venda na Barraca Ponta Verde? Está lá na barraca do Edinaldo, quem for torcedor do Fluminense vai para lá, quem é do Flamengo, comprei o livro do Vasco. lá. Pronto, o Edinaldo lá na Ponta Verde, ali onde tem as E o tapioqueiras. próprio Magela, que faz... E na Quilombada. E na minha página do Facebook tem lá o endereço da Quilombada, que é o Sebastião, que entrega a domicílio. E nas redes sociais, se ele localizar você está com qual endereço no Instagram? No Facebook. Facebook. E no Instagram, Magela Marques. Certo, aí dá para localizar e você faz o contato. Magela, parabéns. Eu que agradeço. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado em horário alternativos aqui mesmo na TV Mar, canal 25 da NET, e no YouTube na nossa página. Até a próxima sexta.